Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de um assunto em ciências chamado matéria. Vamos a ele. Então, o que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, se nós pensarmos numa árvore, a árvore, ela tem massa, né? Ela é composta por a casca, ela é composta por a parte interna, isso é a massa. O ser humano é composto, também tem massa, que é a quantidade de ossos, a quantidade de nervos, a quantidade de músculos, o cabelo, tudo isso é a massa. Então, nós somos matéria. Muito bem, e ocupamos lugar no espaço. Vamos pensar em termos do ar. Será que o ar é matéria? Ora, gente, quando a gente enche um balão, lá o balão fica igual? Não, a gente nota que um balão cheio de ar, ele fica mais estufado. Então, o ar também ocupa lugar no espaço. Se nós pesarmos, ou seja, medirmos a massa de um balão cheio e um vazio, a gente vai ver que o cheio, ele tem a massa maior, digamos assim, ele pesa mais. Então, o ar também é matéria. A luz não é matéria, ela não ocupa lugar no espaço e nem podemos medir a massa, né? A água é matéria, enfim, temos vários exemplos. Nós vamos definir agora o que é corpo. Então, aqui nós temos a matéria, que é um granito, uma rocha de granito, uma rocha de ouro, e aqui nós temos a borracha, né, que é retirada da seringueira. O que é corpo? É uma porção limitada da matéria, é um pedacinho. Então, eu tenho um pedacinho de granito, tenho digamos assim, uma plaquinha de ouro, e aqui uma parte dessa borracha. Aqui, então, temos um pedacinho de borracha. O que é um objeto? Já o objeto, gente, ele também é uma porção limitada da matéria, mas tem que ter uma utilidade. Então, aqui uma bancada, aliança, pneu, tá? Muito bem. Agora nós vamos ver propriedades gerais da matéria. Seriam o quê? São características que toda matéria tem. Então, toda matéria tem massa, e essa massa pode ser medida na balança. Então, nós aqui temos, no caso é o ser humano, tem uma quantidade de massa, né? Claro que essa massa vai ser medida em quilogramas. Já uma maçã também tem uma certa massa, que vai ser medida em gramas. Cada matéria, ela vai ser medida numa unidade. Por exemplo, se é muito pequenininho, é miligrama. Se é muito grande, em tonelada, tá? Muito bem. Agora, toda matéria tem volume. O que é o volume? É o espaço que ela ocupa. Então, por exemplo, aqui nós temos uma jarra com dentro leite. Esse leite vai ocupar um espaço, ele tem um certo volume, que pode ser medido também. Então, por exemplo, o volume pode ser medido em litro, mililitros, centímetro cúbico, metro cúbico, e assim por diante. E depois a gente tem as transformações, por exemplo, 1 litro é 1000 mililitros ou 1000 centímetros cúbicos. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Essas transformações a gente vê mais adiante. Muito bem. Agora temos outra propriedade da matéria, geral. Toda matéria se diz que não pode ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, ou seja, dois corpos, que são duas partes de matéria, né, não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Vejo aqui, tem uma quantidade de água, se colocarmos dentro um objeto, vocês vão ver que a água vai se deslocar, porque não ocupa ao mesmo tempo o mesmo lugar. Aqui nós vamos ver que o poste não ocupa ao mesmo tempo o mesmo lugar com o carro, né? O carro amassou. Tudo bem? Agora vamos ver mais duas propriedades, compressibilidade e elasticidade. A gente vai usar o mesmo exemplo. E usamos o exemplo do ar, que também é matéria.
Nós temos uma seringa, tapamos a saída da seringa com um dedo, eu vou empurrar o êmbolo, eu vou comprimir o ar, porque as partículas do ar, a gente vai falar as moléculas do ar, porque molécula é a porção menor de ar, que ainda tem as características. Ou seja, molécula é a menor porção da matéria que ainda mantém as características dessa matéria. Menor que a molécula, existem os átomos que formam a molécula, mas aí os átomos, eles não têm mais as características da matéria de origem, tá? Então, vamos voltar aqui. Eu pressiono o êmbolo, essas partículas, essas moléculas de ar vão se comprimir. Então, a matéria tem essa capacidade de se comprimir. Já quando eu largo o êmbolo, a tendência é as moléculas de ar ou as partículas de ar voltarem a ficar como estavam antes. Isso é elasticidade, a propriedade que, no caso aqui, o ar tem de voltar a ocupar o seu volume inicial, né? Então, toda matéria tem compressibilidade, se comprime. Elasticidade volta ao seu estado de origem. Outra propriedade geral da matéria é a divisibilidade. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, eu tenho um objeto, que é uma parte da matéria, que tem uma utilidade, ele pode ser quebrado em partes. Aqui tem outra parte de matéria, eu posso quebrar em partes cada vez menores, até ficar uma migalhinha bem pequenininha, que é a molécula, a menor parte da matéria, que ainda mantém as características. E menor que a molécula, só os átomos. Agora, nós temos aqui, toda a matéria tem indestrutibilidade, que seria o quê? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, você não destrói uma coisa, você transforma em outra. Exemplo, a lenha, quando é queimada, eu não estou destruindo. Eu estou destruindo o quê? Eu estou transformando o que era a lenha num outro material, que é o carvão, e vou transformar em gás carbônico, que é liberado. Inércia é outra propriedade que a matéria tem em permanecer na situação em que se encontra, seja em movimento ou em repouso. Quanto maior for a massa de um corpo, mais difícil de alterar seu movimento e maior será a sua inércia. E essa inércia é medida através da massa. Por exemplo, essa rocha está em repouso, né? Então, obviamente que tem uma massa muito grande. Então, para alterar o seu estado de repouso, eu preciso de muita força. Então, eu digo que a inércia desse corpo é muito grande para alterar o seu estado. Em compensação, aqui nós temos um ônibus se deslocando e as pessoas estão dentro, juntamente com o ônibus, estão em movimento. O ônibus para que um pedestre entre, o que acontece? Dá uma freada, o ônibus parou. As pessoas que estão lá dentro, tendem a estar em movimento, então elas continuam indo e levam, né, de repente até caem. Olha que o cavalo estava andando, estava em movimento, e a pessoa que estava ali no cavalo também estava em movimento. Aí ele decidiu parar o cavalo. O que aconteceu? A pessoa é projetada para frente, porque a tendência dele era estar em movimento. Foi alterado para parar, né? Mas a tendência é sempre que a matéria permaneça na sua situação em que se encontra, certo? Isso é inércia. A matéria tem uma capacidade de permanecer na situação que se encontra, em movimento ou em repouso. Agora, nós temos propriedades específicas da matéria que se dividem em organolépticas, químicas, físicas ou funcionais. Nós vamos ver algumas só, porque as propriedades específicas, elas dependem do tipo de matéria. Então, por exemplo, cor, brilho, odor, sabor, cada matéria tem o seu específico. Exemplo, o limão tem um sabor azedo, já, por exemplo, o mel tem um sabor doce,
né? Cada matéria tem um tipo específico, né? Muito bem, aí nós vamos ver mais uma propriedade específica, ponto de fusão. Nós vamos usar a água como exemplo. Toda matéria tem um ponto de fusão. O que é isso? Que ela passa do sólido para o líquido. Vamos usar o exemplo da água. A água congelada, gelo, você tira no congelador, fica na mesa. Quando ela começa a descongelar, ela começa numa temperatura constante, que se mantém a mesma, normalmente 0 graus, tá? Ao mesmo tempo, aqui também existe o ponto de solidificação, ela começa a congelar, né, a solidificar a 0 graus também. Aí vai depender de uma série de circunstâncias também, né, porque a água salgada é diferente. Ponto de ebulição. A água começa a ferver num ponto, numa temperatura constante, de líquido para gasoso. Ela começa a ferver, se transformar de líquido para gasoso, numa temperatura constante que é em torno de 100 graus. Claro que se for ao nível do mar. Se for na serra, aí esse ponto de ebulição muda. Cada substância, ou enfim, cada matéria tem um ponto de fusão e ebulição. Vamos observar aqui o ferro. O ferro, o ponto de fusão, ele derrete a 1.535 graus e ele ferve a 2.755 graus, isso só em máquinas específicas, em fornos específicos. Cada um tem o seu ponto. Agora nós vamos falar de outra propriedade específica, que é a densidade, que é a relação entre a massa e volume de um corpo. O que é isso? É a massa dividida pelo seu volume. Cada matéria tem uma densidade específica, tá? Então, você tem que dividir a massa pelo volume. Muito bem, mas e aí? O que isso significa? Então, nós vamos ver aqui, ó. Por exemplo, dependendo dessa medida, dependendo da densidade, alguns corpos afundam, outros flutuam. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas matérias. O mel, esse aqui, Jabon, deve ser água e sabão, a água que está colorida, azeite e álcool, tá? Bom, mas aqui eu não lembro agora, porque está em espanhol, mas enfim, é um material, tá? É também uma substância, é uma matéria. Então, o que aconteceu? Misturou álcool, misturou azeite, água, esse material e o mel. O mel ficou embaixo. E foi indo a água aqui, o azeite aqui, o álcool aqui. Por quê? Porque eles têm densidades diferentes. Ou seja, o mais denso afunda, o menos denso flutua. Vamos ver um exemplo? Vamos calcular a densidade. Então, nós temos 2 recipientes, um com água e outro com azeite de oliva, ambos com o mesmo volume, ou seja, ocupam o mesmo espaço, 300 centímetros cúbicos. Ao pesarmos os 2 líquidos, ou seja, ver a massa, um tem massa 300 gramas, que é a água, e o azeite 276 gramas. Então, o volume dos 2, 300 centímetros cúbicos, a massa da água 300 gramas e do azeite 276 gramas. Vamos calcular a densidade? Massa dividida pelo volume. Nós vimos que a água vai dar 1 grama por centímetro cúbico, é a densidade, e o azeite 0,92, ou 92 centésimos gramas centímetros cúbicos. Então, a gente diz que a densidade da água é maior. Então, se eu misturo o azeite com água, eu vou ver o quê? Que o azeite vai flutuar e a água vai afundar. Nós vamos ver aqui, quer ver? Olhem aqui, ó. Misturando a água e o azeite flutua e a água afunda, porque a água é mais densa. Outra propriedade específica é que algumas substâncias, algumas matérias tendem a atrair outras, tem magnetismo, né? O ímã, né? Que atrai outros corpos, né? Então, aqui, a capacidade que a substância tende a atrair pedaços de ferro e níquel, tá? Vocês já viram isso.
Outra propriedade é a maleabilidade, propriedade que permite a matéria ser transformada em lâminas e ficam maleáveis, né? Podem entortar e tal. Agora, ductibilidade. Algumas matérias, alguns metais, ou seja, a maioria deles, são dúcteis, eles transmitem, exemplo, eletricidade, né? Aqui nós temos fios de cobre. Agora, outra propriedade é a dureza, resistência que a superfície de determinada substância oferece ao ser riscada por outro material. Por exemplo, se eu tiver um pedaço de gesso e eu passar a unha nele, o que vai acontecer? Ele vai ser riscado. Então, o que isso significa? Que ele tem pouca dureza. Pegar um canivete e riscar um pedaço de gesso, o gesso vai ser riscado. O canivete não, o gesso não vai riscar o canivete, é o canivete que risca o gesso. Então, o gesso tem pouca dureza, oferece pouca resistência ao risco. O diamante, gente, ele oferece tanta resistência ao risco, ele tem uma dureza tão grande que se eu pegar um vidro e tentar riscar o diamante, quem fica riscado é o vidro. Ou seja, inclusive o vidro se parte. Então, hoje em dia, por exemplo, eles riscam o vidro com o diamante, tá? Que é o mais duro, eles cortam o vidro com o diamante. Então, aqui embaixo tem algumas substâncias mais duras que outras, tá? Aqui são tem menos dureza e aqui tem mais dureza. Mais uma propriedade é a solubilidade. Algumas substâncias se dissolvem em outras. Exemplo, nós temos o sal, o açúcar que se dissolve na água. Aliás, a água é o solvente universal, é quem mais dissolve substâncias. Quando a gente mistura aqui o sal, o açúcar na água, ele se dissolve, e aí a gente forma uma solução ou mistura homogênea, tá? Quando a gente coloca óleo na água, ele não se dissolve, porque tem densidade diferente, o óleo fica em cima. Então, é uma suspensão ou mistura heterogênea, ele não se mistura. Todo material que se dissolve, tipo o açúcar e o sal, é o soluto, e todo o material que dissolve outro é o solvente, como a água. Mas não é só a água, tá, gente, que dissolve, mas a água é o solvente universal. O material formado pela interação do soluto e solvente é a solução. Muito bem, gente. Então, agora, por hoje é só. Temos mais algumas coisas sobre matéria, mas por hoje é isso, tá, gente? Então, fiquem bem, beijo e até a próxima.